conheci-te, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em um mundo que valoriza eficiência, planejamento e grandes projetos, a esmola parece algo ultrapassado. Muitos a consideram inútil, assistencialista ou até prejudicial. No entanto, o Papa Leão na Dilex D, parágrafos 115 em diante, nos convida a descobrir o sentido profundo desse gesto simples e concreto. Hoje somos chamados a refletir sobre a urgência do amor que não adia, do cuidado que não espera condições ideais. Doar ainda hoje é escolher não permanecer indiferente diante da necessidade do irmão. Façamos então nossa oração inicial. Senhor Jesus Cristo, Tu que viestes morar entre nós e fizestes da humanidade a Tua morada, permanece conosco neste momento de reflexão, à luz da exortação apostólica Dilexite, do Papa Leão XIV. Queremos contemplar o Teu amor que nos precede, nos chama pelo nome e nos envia a amar com o Teu próprio coração. Senhor, ensina-nos que amar-te é amar os pobres, é reconhecer Tua presença naqueles que não têm casa, nos que vivem sem teto, sem terra e sem dignidade. Neste caminho da campanha da Fraternidade 2026, que reflete sobre a fraternidade e moradia, com o lema Ele veio morar entre nós. Desperta em nós a consciência de que toda moradia deve ser sinal de vida, de proteção, de pertença e de paz. Tu nascestes numa gruta, vivestes na simplicidade de Nazaré, e não tinhas onde reclinar a cabeça. Que nunca sejamos indiferentes ao clamor dos que sofrem pela falta de um lar. Espírito Santo, faz de nós igreja que constrói pontes, que derruba muros, que transforma orações em compromissos e fé em ação concreta. Que, como São Francisco, reconstruamos a Tua casa nos corações feridos e nas estruturas injustas da sociedade, e que o Teu amor, que nos amou primeiro, nos torne morada viva de fraternidade. Amém. Aprendemos nesta estrada o que o pulsa
Hoje, neste penúltimo dia de nossas reflexões com a exortação apostólica de Lex T. do Papa Leão XIV, a Margarete traz para nós os parágrafos 115, 116 e 117. Vamos ouvir com bastante atenção. Doar ainda hoje. Convém dizer uma última palavra sobre a esmola, que hoje não goza de boa fama, frequentemente, nem mesmo entre os cristãos. Não é só raramente praticada, como às vezes é até desprezada. Por um lado, reafirmo que o auxílio mais importante para uma pessoa pobre é ajudá-la a ter um bom trabalho, para que possa ter uma vida mais condizente com a sua dignidade, desenvolvendo suas capacidades e oferecendo o seu esforço pessoal. O certo é que a falta de trabalho é muito mais do que a falta de uma fonte de renda para poder viver. O trabalho é isto, mas é também muito mais. Ao trabalhar, tornamo-nos mais pessoas, a nossa humanidade floresce. Os jovens só se tornam adultos quando trabalham. A doutrina social da Igreja considera o trabalho humano como participação na criação que continua todos os dias, inclusive graças às mãos, à mente e ao coração dos trabalhadores. Por outro lado, se ainda não existe essa possibilidade concreta, não devemos correr o risco de deixar uma pessoa abandonada à própria sorte, sem o indispensável para viver dignamente. Assim, a esmola continua a ser um momento necessário de contato, encontro e edificação com a condição do outro. Para quem ama verdadeiramente, é evidente que a esmola não isenta as autoridades competentes de suas responsabilidades, nem elimina o empenho organizativo das instituições, muito menos substitui a legítima luta pela justiça. Ela convida, porém, a parar e a olhar nos olhos a pessoa pobre, tocando-a e partilhando com ela algo do que se tem. Em todo caso, a esmola, mesmo que pequena, infunde pietas em uma vida social em que todos se preocupam com seu próprio interesse pessoal. Diz o livro dos Provérbios: quem é generoso será abençoado, pois repartiu seu pão com o pobre. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento contêm verdadeiros hinos à esmola. Apesar de tudo, ser magnânimo com o humilhado e não o faças esperar pela esmola. Encerra a tua esmola no coração do pobre e ela rogará por ti, para te livrar de todo o mal. E Jesus retorna este ensinamento: vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que nunca se acabe. O texto que acabamos de ouvir começa reconhecendo algo real. A esmola não goza de boa fama, nem mesmo entre cristãos. Muitas vezes é vista com desconfiança. E de fato a Igreja sempre ensinou que o caminho mais digno para superar a pobreza é o trabalho. O trabalho não é apenas fonte de renda, é participação na obra criadora de Deus. Ao trabalhar, a pessoa cresce, amadurece, floresce em sua humanidade. A doutrina social da Igreja reconhece no trabalho uma dimensão profundamente vocacional. Ele permite que o ser humano desenvolva capacidades, ofereça seu esforço, contribua para o bem comum. Contudo, o texto é realista. Nem sempre essa possibilidade existe.
O desemprego, as crises econômicas, as limitações pessoais e estruturais podem impedir que alguém tenha acesso imediato a um trabalho digno. E aqui está o ponto decisivo. Enquanto essa possibilidade não se concretiza, não podemos abandonar a pessoa à própria sorte. A esmola, então, não é solução definitiva, mas é resposta imediata. É gesto concreto que impede que alguém fique sem o indispensável para viver com dignidade. Ela não substitui políticas públicas, nem elimina a luta por justiça social, mas também não pode ser desprezada como se fosse irrelevante. Existe um perigo sutil: usar argumentos estruturais para justificar a inação pessoal. Podemos dizer que o sistema deve mudar, que o governo é responsável, que é preciso transformação social. Tudo isso é verdadeiro, mas enquanto discutimos estruturas, alguém tem fome hoje. A esmola é, antes de tudo, encontro. O texto sublinha que ela nos convida a parar, olhar nos olhos, tocar, partilhar. Não é apenas transferência de recursos, é proximidade. E romper a indiferença é reconhecer no outro um irmão e não um problema social abstrato. No mundo marcado pelo individualismo, onde cada um se preocupa com o próprio interesse, a esmola introduz a piedade, a compaixão que humaniza as relações. Ela nos liberta da lógica do acúmulo e nos ensina a lógica do dom. A Escritura confirma essa tradição. O Antigo Testamento exalta a generosidade como caminho de bênção. O livro do Eclesiástico fala da esmola como proteção contra o mal. Não se trata de barganha espiritual, mas de uma verdade profunda. Quem aprende a partilhar protege seu coração do egoísmo que o corrói. No Evangelho, o próprio Cristo convida: vendei os vossos bens e dai-os de esmola. Aqui a esmola não é um gesto ocasional, mas expressão de confiança em Deus. Quem doa declara na prática que seu tesouro não está apenas na terra. Doar ainda hoje significa não adiar o amor. Significa reconhecer que o reino começa nos pequenos gestos. Não precisamos esperar ter muito para partilhar. A esmola pode ser pequena, mas carrega grande significado quando nasce de um coração que ama. Além disso, a esmola transforma quem a oferece. Ela rompe a ilusão de autossuficiência, educa para a solidariedade, amplia o horizonte do coração. Quem partilha experimenta que a vida não se empobrece ao dar, ao contrário, se expande. É importante recordar: a esmola não dispensa o compromisso com a justiça, mas a justiça sem misericórdia pode tornar-se fria e distante. A esmola recorda que a caridade é sempre pessoal, concreta, encarnada. Assim, a pergunta que esses dias nos coloca é simples e exigente. Diante de quem sofre hoje, o que posso fazer agora? Talvez não resolva tudo, mas posso não deixar o irmão desamparado. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. No Antigo Testamento, a esmola está ligada à justiça. Em Deuteronômio, capítulo 15, o povo é orientado a não endurecer o coração nem fechar a mão ao pobre. A partilha é apresentada aqui como fidelidade à aliança. Dar esmola, portanto, é reconhecer que os bens pertencem, em última instância, a Deus. E quem partilha devolve ao irmão aquilo que nunca foi apenas seu.
Os profetas aprofundam ainda mais essa compreensão. Em Isaías, no capítulo 58, Deus denuncia uma religião de aparência e afirma que o jejum que ele deseja é repartir o pão com o faminto. Ou seja, a oração verdadeira tem que nos despertar para a prática concreta da partilha e da justiça. Em Jesus, o sentido da esmola é ressignificado. Ela deixa de ser apenas um dever religioso e passa a ser sinal do reino de Deus em ação. No Evangelho de Mateus, no início do capítulo 6, Jesus adverte severamente aqueles que fazem caridade com segundas intenções, buscando prestígio e reconhecimento. Ele orienta: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Aqui, o centro já não é a aparência, mas a intenção. A esmola torna-se expressão de misericórdia, encontro com o Pai que vê o que está oculto e, ao mesmo tempo, encontro com o próprio Cristo presente nos pobres. Eu estava com fome e me destes de comer. A igreja amadureceu muita compreensão de que a caridade não substitui a justiça social. Ela alivia a dor imediata, mas não pode manter o outro numa posição de dependência permanente. É preciso ir às raízes das desigualdades, transformar as estruturas que geram exclusão. É preciso reconhecer os pobres como sujeitos da própria história e da própria libertação. A caridade socorre a urgência, mas é a justiça que constrói a dignidade. Uma não elimina a outra, elas se complementam no horizonte do reino. Na oração de hoje, peçamos a Deus a graça de um coração grande e generoso, atento às necessidades dos pobres e disposto à conversão que nos move da simples ajuda à transformação da realidade. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes Um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. A esmola permanece um gesto evangélico necessário, assim o Papa Leão nos recorda. Ela não substitui o trabalho digno nem a luta por justiça, mas impede que o amor seja adiado. Doar ainda hoje é escolher a compaixão concreta e permitir que o coração se torne mais semelhante ao de Cristo. Oremos. Senhor Jesus, ensina-nos a partilhar sem medo e a amar sem adiar. Liberta-nos da indiferença e do apego que endurece o coração. Dá-nos generosidade simples e concreta, capaz de reconhecer a necessidade do irmão. Que saibamos lutar por justiça, mas também oferecer o pão de hoje a quem dele está precisando. Faz de nossas mãos instrumentos do teu amor e de nossa vida um dom oferecido. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
transforma em oblação o milagre da partilha, certa mesa do